Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta nova entrevista aqui, nosso bate-papo, hoje com a querida Ângela de Barros. É um prazer enorme estar com a Ângela de Barros. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Roberto. É um prazer. Prazer Você enorme. sabe disso. Uhum. E para quem não sabe, a Ângela chama-se Ângela Maria de Barros, né? A Ângela é atriz e diretora de inúmeros espetáculos teatrais. Mas eu vou começar falando para vocês daquilo que muita gente não sabe. Ora, o que é? É que a Ângela, antes de tudo, ela foi professora, né? Aliás, ela continua sendo professora até hoje. Mas ela é formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, que hoje é Uniso, e em Estudos Sociais. Depois é que ela foi fazer arte dramática, né, na ECA, da USP, e, enfim, eu vou contar um pouquinho para vocês dessa parte anterior e depois eu entro na parte dela de artista, né? Então, veja só, a Ângela, depois de cursar Estudos Sociais, ela passou a ser professora de História e Geografia no primeiro e segundo graus da Rede Estadual de Ensino, de 1979 até 1983. Depois de 83 a 86, professora de Estudos Sociais e Teatro na Escola Oficina do Parque Dom Pedro, né, a escola destinada a meninos moradores de rua de São Paulo. Aí, de 88 a 93, foi coordenadora pedagógica, supervisora técnica e assistente de direção nos programas Enturmando, Casa Moradia, Clube da Turma, Casa Aberta da Secretaria Estadual da Criança do Estado de São Paulo. De 91 e 92, ministrou o curso Brincar de Teatro na Fundação para o Desenvolvimento da Educação de São Paulo também. Em 93 a 97, ela foi assessora artística da área de teatro no Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Diadema e implantou ali 30 oficinas de teatro para crianças, jovens e adultos nos 10 centros culturais da cidade. Oficina de teatro para a formação de jovens atores e também oficinas de teatro para doentes mentais do Hospital de Diadema. Em 97 e 98 foi professora de teatro na Escola Municipal de Iniciação Artística em Santo André, coordenadora geral do programa Centros Comunitários da Secretaria da Cultura do município de Santo André e coordenação de 22 unidades poliesportivas e culturais. Foi professora de Educação Artística no curso de especialização em Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Santo André. Orientadora do projeto Adimar Guerra da Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo. Em 98 e 99, professora de teatro no curso de capacitação de educadores de rua, creches e casas-abrigo, organizado pelo Núcleo Latino-Americano de Psicanálise de São Paulo. Professora em oficinas artísticas, curso de capacitação do programa Cultura Organizacional da Prefeitura Municipal de Santo André. Aí depois, de 99 a 2000, professora de teatro em oficinas da Prefeitura de Diadema. Oficina depois de Oswaldo de Andrade, da Secretaria de Educação e Cultura, e o ateliê de Cristina Mutarelli, em São Paulo. 2001 a 2004 foi assessora artística na área de teatro, Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Diadema. Em 2004, orientadora do projeto Adimar Guerra, da Secretaria Estadual da Cultura, Pereira Barreto e Ilha Solteira. 2004, professor de teatro no ateliê Cristina Mutarelli, professor de teatro na Oficina Grande Otelo em Sorocaba, da Secretaria Estadual da Cultura, orientadora do projeto Adimar Guerra, da Secretaria Estadual da Cultura em Sorocaba, professora de teatro na Oficina Grande Otelo em Sorocaba, direção do espetáculo Vereda da Salvação de Jorge Andrade. 2006 a 2008, artista orientadora no projeto vocacional da Prefeitura Municipal de São Paulo. 2010, professora de teatro na Oficina Grande Otelo de Sorocaba. Em 2011, professora de interpretação para cantores líricos na Oficina Oswaldo de Andrade. 2012, professora de teatro na Oficina de Bauru. Depois aqui na Grande Otelo de Sorocaba,
professora de interpretação para cantores líricos na Oficina Oswald de Andrade de São Paulo. 2013, professora de teatro na Oficina Grande Otelo de Sorocaba. 2015 e 14 a 15, artista orientadora de teatro no projeto vocacional da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, para vocês terem uma base de quanta coisa que a Ângela fez nessa parte educacional. Quer dizer, ela não é só uma artista, mas ela é, sobretudo, uma educadora. Agora, quanto à artista, pelo amor de Deus, o que essa mulher já fez, né? Ela foi formada pela Escola de Arte Dramática, né, a IAD-ECA USP, e foi indicada ao Prêmio Shell 2005 na categoria de melhor atriz com o espetáculo A Vida na Praça Roosevelt, de Dia Lawyer, direção de Rodolfo Garcia Vasquez. Ganhou o prêmio de melhor atriz no Iguacine com o filme curta-metragem O Presidente, de Luísa Favalli. Prêmio de atriz coadjuvante por Noia, Um Dia no Limite, do Rio Internacional, festival de lá, né, do Rio, direção de Alder Fraga. Em teatro se destacam o Despertar de Primavera, O Camareiro, O Concílio do Amor, Luzes da Boemia, da Boêmia, né? Mas aqui Boemia porque é o que passou a ser comum, né? O Abajur Lilás, A Cela, O Amor do Sim, Álbum de Família, Toque Toque, Inocência, Divinas Palavras, essas com direções de Ulisses Cruz e Gabriel Vilela. E o William Pereira, Sérgio Ferrara e Jean-Jacques Mouton. Alexandre Reineck e Rodolfo Garcia Vasquez, respectivamente. Em cinema, ela participou dos longas Rua Augusta, Natimorto, Thaís e Tayane, Quando Minha Vida, Meu Álbum de Amores. E como diretora, ela encenou os seguintes espetáculos: O Abrigo da Besta, Valsa número 6 de Nelson Rodrigues, Frank V, Flávia Cabeça, Tronco e Membros, Não Flor nem Fera, Home Sweet Home, isso daí em Amsterdã, né, na Holanda. Harmonia em Negro, Eles Preferem as Loiras, O Diário de Anne Frank, Pretas por Ter, Joana Evangelista, Vestir o Pai, de Mário Viana, uma intervenção poética para Carlos Roberto Mantovani, de Sorocaba. Contribuiu como assistente de direção de William Pereira nas seguintes óperas: Colombo, Olga, A Viúva Alegre, no Teatro Municipal de São Paulo, e Pescadores de Pérolas, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e em teatro Romeu e Julieta, A Casa de Bernarda Alba, Nossa Vida em Família. E participou também das novelas, né? Torre de Babel, Viver a Vida, de Manuel Carlos, direção de Jaime Monjardim, com a personagem Celeste. E das minisséries Por Toda a Minha Vida e Caçadores, na Rede Globo, e as séries Rota 66 e No Mundo da Luna. Isso é um pouco daquilo que esta mulher fez, afora o que ela continua fazendo aí, principalmente nos alegrando com tantas coisas boas e atualmente participando também, né, do grupo de dramaturgia aqui em Sorocaba, que depois ela vai contar melhor sobre tudo isso. Ângela, querida, que prazer enorme você aqui, sabe? Que prazer enorme mesmo. Obrigada. Mas conta para nós primeiro, onde você nasceu? Eu nasci em Sorocaba. Sorocaba, não precisa contar o ano, tá? Não, imagina. Mas, bom, então, é E onde interessante o ano, porque eu nasci em 55. 55. No auge estava Ângela Maria, né, cantando. Isso, por isso o seu nome é Ângela Maria, então. E até fui ver um show da Ângela Maria uma vez, e ela falou: quem chama Ângela Maria aqui? Que delícia! Foi tão bonito, Eu falei: olha, foi graças a você que eu tenho esse nome e tal. Mas também tem um detalhe de minha avó, chamava Angelina, Sei. e Ángeles, né? Mas enfim. E aí minha mãe também queria fazer uma homenagem à minha avó. Aí Sei. ficou Ângela. Sei. Ângela Maria. Entendi. E daí você morava em que bairro? Bom, eu nasci, como se diz? Eu nasci ali no Hospital da Santa Lucinda, né? Santa Lucinda. Fui parar na Nogueira Padilha, Sei. que era o lugar onde minha mãe trabalhava.
Minha mãe trabalhou ali 40 anos, eu vivi ali com a minha mãe e ela trabalhava com uma família. Onde eu nasci e eles viraram minha família. Sou parte também dessa família da Nogueira Padilha. Mas a minha mãe morava com a sua mãe, que é minha avó, na Parada do Alto. Parada do Alto. Então a gente ia, que era um bairro operário, distante na época, né? Nós íamos a pé, porque quase não tinha ônibus para aquele lugar. Enfim, uma vida difícil, vamos dizer assim. E acho que foi bom ter esse conflito, né? Assim, entre ter vivido dentro de uma classe média, com os modelos, as ideias, os pensamentos de uma classe média, e ter vivido dentro de uma classe social mais operária, pobre e tudo mais. Certo. E acho que isso, como dizia a Emília Ferreira, né? Educar é criar conflitos, né? Acho que a Emília tinha razão, porque foi isso mesmo. Porque aquilo te desperta, talvez, né? Sim. As coisas do mundo, assim. Sim. Você não fica vivendo um mundinho. É bem Paulo Freire também. Também, Paulo mesma Freire coisa. mostra exatamente isso também. Resolução de problemas. Resolução de problema, de você Sempre. criar... E ali que você estudou, daí já a primeira série? Então, aí eu estudei ali na região da Nogueira Padilha, porque minha mãe Mas trabalhava... você foi daquele meio lá de cima, que era o parquinho infantil? Não fui, infelizmente, Sei. mas eu tinha vontade de ter sido. Sei. Eu fui do SESI, que tinha um parque infantil mesmo, Sei. que chamava, né? Jardim da Infância. Jardim da Infância. Jardim da Infância. E tive uma professora maravilhosa, paixão da minha vida, que... Bom, se eu for falar o papel dos professores da minha vida, é de chorar, assim, né? E essa foi a Dona Arlete. Ela foi uma pessoa encantadora, além de muito bonita, talentosa, como professora, dedicada, apaixonada pelo dever, pela missão, sabe, da educação. E ela pegava a gente na mão, assim, e falava, ó, a vida é aqui, vamos pra lá. Isso eu era muito novinha, tinha 5, 6 anos, né? Então ainda foi na pré-escola. Né? Pré-escola total, exatamente. Entendi. E era em frente ao ginásio de esportes também, que o ginásio de esportes era um jardim. Naquela esquina ali, então. Da frente, Sim, na lateral. Aquela casa lá. E dali eu saía, passava pelo ginásio de esportes, então a gente tinha acesso a bola, não sei o quê. Isso. E tava sempre... gente ali, minhas primas. Você jogou bola, vocês não tem? Eu joguei um pouco de vôlei, vamos dizer assim. Eu era meio autona, assim, na época, para minha idade, e acho que teve algum professor que falou, não, você vai lá pro SESI treinar. Eu fui um fiasco, mas eu tinha medo da bola. Mas você ficou durante um tempo, né? Eu fiquei um tempo, mas eu morria de medo da bola, impressionante. Falei, não, isso não vai dar certo, né? Bom, então aí na Nogueira Padilha, depois eu fui estudar no Senador Vergueiro, fiz o primário, né, lá, que foi muito interessante, que eu tenho algumas histórias interessantes, foi muito... E aí eu acho que na Nogueira Padilha, bom, tá ali toda a estrutura da minha vida, de ter vivido com muitos imigrantes, né? Esses meus avós postiços, vamos dizer assim, eles eram espanhóis. Sim. E se falava espanhol dentro da casa. Então, eu tinha contato já muito pequenininha com outra língua, né? Do lado tinha um árabe, que ele falava turco, no caso, né? Na frente, outro turco. Então, tinha outras nacionalidades ali, né? Italianos. Sim. E a minha avó era muito amiga dessas pessoas. E eu ia com a minha avó nessas casas que ela ia visitar. Acho que tomar um café, chá, aquela coisa de final de tarde, não sei o quê. Então, eu tive uma convivência enorme com muita gente. E eles falavam outras línguas. Sim. Então, foi muito interessante isso, assim, de ter essa... E aí o primeiro convivência. ano e o segundo você já fez ali? Eu fiz no Senador Vergueiro. No Senador Vergueiro. E lá eu tenho uma história engraçadinha. Eu me lembro que como eu já tinha uma coisa assim, eu era muito exibida, né?
E, claro, eu me colocava para fazer as coisas, voluntarista, sabe? Eu era uma pessoa assim. E eu me lembro que minha professora da época, lá no Senador Figueiredo, falou: olha, mãe, vai ser o dia da bandeira, vem o padre aqui rezar e tal, e eu quero que você decore um texto, procure uma poesia aí para você ler. E eu falei: mas pode ser qualquer uma que eu quiser? Pode. E eu decorei Plutão. Verdade? Verdade. Plutão. Ah, Plutão. Plutão, do... Esqueci, gente, como é o nome dele? Ai, meu Deus, Olavo Bilac. Olavo. Entendi. Olavo Bilac. Sim. Aí, Olavo Bilac. E aí eu falei: ué, vou fazer o Plutão. É uma tragédia a história do Plutão, que é um cachorro, que é do menino, que piriri pororó e não sei o quê. No fim o cachorro morre, o menino morre, e o cachorro vai viver com ele no cemitério. Essa história é o final. Eu terminei, tava o padre, meus professores, e as crianças começaram a chorar. Ai, que legal. Assim, nossa, que drama que eu devo ter feito, porque todo mundo, Plutão! As crianças, sobretudo as pequenininhas do primeiro ano, sabe? Você já estava mostrando ali sua condição de sei artista, né? De dramática, né? Aí foi muito engraçado isso foi uma coisa que me marcou profundamente, assim. Bom, participava do coral da escola, que era Orfeon, né? Orfeon. Era o Orfeon, então a gente tinha contato com a música e tal. E eu tava sempre nessa coisa muito artística, sabe? O tempo inteiro. Então, literatura era uma paixão, né? Português, né? Sim. Então, quando era para ler alto e voz alta, era uma maravilha. Eu adorava ir lá na frente e ficar lendo. Então, exibicionismo puro, claro. Sim. Mas através do exibicionismo fui também conhecendo o mundo, né? Ai, que interessante. E qual a primeira coisa que você lembra que você fez, assim, já mais conteúdo, assim, uma coisa mais consistente, mais duradoura? Vamos dizer assim. Como assim? Depois... Na escola ali, mesmo em sala de aula, você teve alguma pecinha teatral, alguma coisa assim? Fiz, claro. O que foi a primeira que você lembra? A primeira peça eu escrevi, eu dirigi e acho que atuei, porque eu também não sabia, gente, eu não tinha noção do que era teatro. Aliás, naquela época não havia, né? O que a gente via era um pouco de televisão às vezes, era televisinho também. Porque não era todo mundo que tinha televisão, né? Então eu era uma típica televizinha, sabe? Sei. Eu ia nos vizinhos para ver televisão. Ver Irmãos Coragem, por exemplo, assistia a novela inteira no vizinho, sentada, tomava banho. Eu até contei isso pro Tarcísio Meira, porque eu trabalhei com ele, foi acho que meu último trabalho em São Paulo, né? Eu falei: olha, Tarcísio, eu passava até perfume para assistir você. Assistir? Ai, que legal! Aí ele morreu de rir, chorou de rir. Porque, bom, imagina, né? Sim. Ver uma TV, 1960. Era a mesma coisa que você ir para o cinema. Nossa, era você algo... se preparava, né? Se preparava, você tomava banho, punha roupa, parece que... Porque o que a gente tinha na cabeça quando era criança? Ninguém explicava o que era televisão, como funcionava. Acho que ninguém sabia também, né? Então a gente via a TV e imaginava que a pessoa estava te vendo. Sim. Aí eu tinha certeza absoluta que o Tarcísio Meira estava lá me vendo, entendeu? Ao menos viu depois. Pois é, a vida é engraçada. Muito né? legal. A vida dá cada volta, você fala, é inacreditável. Enfim, não sei mais onde eu estava, mas aí... Eu contando dessa montagem que você fez. Você fez tudo praticamente, né? Então, e essa foi uma professora como chamava aquela escola na Barcelona? Que abriu de estado para o ginásio. Eu fiz meu ginásio lá na Barcelona, no bairro da Barcelona. Sim, na Barcelona. Francisco Frásio, pode ser? Monteiro? Acho que é isso. E eu tive uma professora de português chamada Eleni. Eleni? Eleni. Mas é a Eleni Maciel? É a Eleni Maciel. É a Eleni Maciel, que depois foi professora na faculdade. Ela, bom, minha amiga, que tinha um sorriso assim largo, lindo, os olhos... Eu também era muito apaixonada por ela, porque ela foi uma grande pessoa, uma grande professora, magistral. Eu dizia isso para ela.
professor é um pouco mãe e pai da gente, né? No sentido de que aquilo que os pais não têm ainda como bagagem, como um recurso, né? Que poderiam ter e tal, infelizmente, são os professores que trazem e que dão isso pra gente, né? E a Eline Marcial é bem assim, E deve ser ela mesma. É ela. É. Então, a Eleni era essa pessoa, assim, ela pegava todos nós pela mão, assim, sabe? E falava, olha, você tem que conhecer isso, saber o que é aquilo e tal. E foi nela que eu comecei a fazer esse negócio de teatro, praticamente. Eu nem sabia muito o que era isso, né? Com exceção de uma pecinha que eu fiz na igreja, no Bom Jesus. Tinha uma... Ai, como é o nome dela agora? Me perdoe. Não vou lembrar. Mas era uma figura, assim, da igreja que ela montava as pecinhas sobre Jesus. Os amigos, não sei quem, de Jesus e tal. E eu lembro que eu fiz lá uma santa. Também não sei que santa que é, não, mas enfim. Então eram essas as expressões, entendeu? Sim. Que eu tinha contato e o meu fazer começou assim, brincando com isso. Mas a Eleni, ela foi muito especial, porque foi com ela que eu conheci Drummond, né? Isso. Foi com ela que eu conheci o Vidas Secas, foi com ela que eu conheci Veríssimo, foi com ela que eu conheci muita gente. Muito bom. É uma coisa assim que foi abrindo um mundo, a leitura para mim, né? No ginásio, sétima série, sexta série, eu tinha 12, 13 anos nisso, e lendo. E então ele isso... acabou, ela foi minha amiga, nós começamos o mestrado juntos. Ai, na que PUC de maravilha! Campinas. Depois ela foi diretora do Colégio Aguirre. Ela foi diretora? Professora e diretora. E ela chegou um momento. Muito pertinente, claro, perfeita. Ela é uma pessoa especialista. Mora no meu coração. E na minha consciência, claro, né? Na construção do que eu sou, né? Acho que é isso. Então eu fico pensando assim, né? Onde está o teatro aí? Está nesse lugar, tá na educação, assim. Foi lá que eu acho que tudo começou, né? Com as brincadeiras de criança, de circo. E aí você, então, esses poemas... E você fazia, então, também montagens com poemas, assim, em sala de aula, tudo isso? Fazia coral, fazia tudo com poema. Até a oitava série, na época. Nossa, eu fiz até o poema de Tudo Fica um Pouco, lá do Drummond. Sim. Do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa fica um pouco. Eu fiz um coral com isso, entendeu? A gente... E na aula da Eleni, foi isso que eu... Nunca mais o poema sai da cabeça, né? Sim. Porque é para sempre. Então acho que... Ele tem um poema também chamado Para Sempre. Tem, pois é. Então eu acho que é isso, né? A grande função da educação e da arte, né? E quando é uma educação cultural, né? Porque acho que a gente tem que pensar numa educação cultural ampla e restritamente aberta, ela te constrói de tal modo que ela favorece a tua escolha na vida, né? Nos mínimos detalhes dessa escolha, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que ela tem esse papel importantíssimo, fundamental. E aí o colegial? Aí no colegial eu fui fazendo no SEONC, que é tudo meio por perto, né? Lugares mais que... A gente podia ir a pé, voltar e tal, né? Estudei no SEONC, aí chegou na metade do ano, não sei o que aconteceu, que eu me desliguei um pouco da escola, fiquei meio amarga, não lembro porquê. Eu acho que eu repeti um ano. E a minha mãe ficou doida, assim, falou, tirar você dessa escola, porque, claro, ela achava que era a escola o problema, e não, né? Aquela coisa da adolescência, difícil. A vida da adolescente, é muito difícil. Acho que é a pior fase da vida de um ser, né? A adolescência é triste. Nesse sentido né? Busca, é o desconhecido, o desconhecido, exato, né? É tão difícil, e a passagem também, eu acho, porque... Exatamente. Né? Fisicamente falando, psicologicamente, são mudanças muito radicais, né, que acontecem. E aquele receio daquilo que você vai ter que assumir, né? Começa a abrir a pressão já, qual curso você vai fazer. Quem você vai ser, né, quando crescer. E só que você já está crescidinha, aí você já tem que
tomar um rumo, né? Uma loucura. Enfim, então eu acho que tem tudo isso e eu lembro que aí eu fui estudar minha mãe conseguiu uma bolsa para mim e eu fui estudar no Ciências e Letras. Ciências e Letras. É. Que era uma escola particular na época, mas Isso. muito boa também. E lá, muito boa, é. E lá eu conheci um grande professor que foi o Trujillo. Trujillo. Meu professor de história, que todo o conteúdo político, assim, de entendimento do mundo vem dele. Sei. Né? Vem dele, não tem outra forma de ser. Tá? É diretriz da minha vida, né? Entendi. Desse pensamento, assim, do quanto é importante a política, o quanto ela é transformadora quando tem que ser, né? Sim. E na ausência dessa política transformadora é a tragédia. Certo. Eu acho que é isso. Entendi. E ali você chegou a fazer alguma atividade também? Então, bom, eu aí comecei a ter uma atividade política, junto com outros estudantes, porque também era uma fase de ditadura militar, no Brasil, em Sorocaba, em todo lugar tinha ditadura. Sei. Aí foram anos difíceis, né? Você tá assim, entrando numa coisa de ser adulto, né? Ainda sem ser, na adolescência, e você impactada com uma vida de impedimento que era a vida dentro de uma ditadura. Bom, pelo menos no meu entendimento, né? Não sei. E nem aconteceu nada de teatro ali, então, naquele momento? De teatro, sim, aconteceu, porque aí eu conhecia o Mantovani. Ah, mas ele estava lá dentro? Então, não, dentro da onde? Do Ciências e Letras? Não. Ah, bom. Não, eu conheci o Mantovani Entendi. fora do Ciências e Letras, mas era mais ou menos nessa época. Eu conheci ele desde adolescente, que ele passava na frente da minha calçada, Sei. porque ele morava mais acima, Entendi. lá em cima na Nogueira Padilha. E a gente foi se conhecendo e tal, e um dia eu me lembro que o Mantovani me convidou para ir como que chama ali, gente? O gabinete de leitura. Leitura. Também fiz, grande descoberta. Sorocaba tinha um gabinete de leitura, sabe assim? Então, horas lendo lá no gabinete de leitura. Legal. E fui ficando amiga das pessoas que iam por ali, né? E conheci como chama? Os nomes. Armando? Conheci o Armando, Bom, o Armando também foi meu professor, outro magnífico, verdade, lá no Ciências. Porque ele também Armando de Oliveira frequentava Lima. ali. Eu frequentava, claro, então, mas conheci o Armando, o Celso Ribeiro. Celso Ribeiro. É o Marvadão hoje, né? Que conhece. Isso. Então o Celso também aí já fazia teatro, aí eu fui ficando com as pessoas de teatro, sabe? E política também, porque eram dois grupos que se encontravam dentro do gabinete de leitura. E era muito interessante, porque dava uma disputa enorme, assim, né? De vem pra cá, você vai pra lá, não sei o quê. E eu tava nos dois lugares e dei um jeito de continuar. Por um lado, uma atividade política e, por outro lado, uma atividade teatral. Aí o Celso queria montar um trabalho que era Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, do Vianinha. Que era um texto maravilhoso, era, não é, mas que não foi possível a gente montar, e eu não sei por que cargas d'água resolveu-se montar o Rui Clos, que é o do Sartre. Imagina, teatro amador fazendo Sartre. Né? Naquela época, o niilismo e tal, a gente estudando niilismo, né? Tentando conhecer, saber o que era aquilo. E a política dizendo que é niilismo, o quê? Entendeu? Vocês têm que realismo e tal, enfim. Tinha essa briga, né? Sim. E aí eu sei que a gente montou o Entre Quatro Paredes. Entre Quatro Paredes. E aí conheci o Feliciane, né? O Ademir Feliciane. Ai, meu Deus, a Flor, a que fazia atriz. Oh, meu Deus, esqueci o nome, desculpa, perdão. Imagina, enfim, tem coisa que não dá para lembrar mesmo. Muita coisa, imagina, muita gente, a Cristina Labronice. Cristina.
E o Que Gil que ela foi comissária de bordo foi, também, além de outras coisas. exatamente. Cheguei a encontrá-la dentro do avião. É mesmo? Sim. Ai, que maravilha! Maravilhosa, É Sim, maravilhosa. Mas eu assistia A também. Cristina Labrunice, muito querida. Muito E boa. o Roberto, não o Roberto Gil, o Gil Camargo, O Gil Camargo. também era desse grupo. E o Armando de Oliveira. Aí a gente foi pro palco juntos. Ai, que maravilha. Não é incrível? Muito. Eu lá com meu professor no palco. E aí foi meu debut, né? Foi a primeira peça que eu fiz. Isso foi onde? No Recreativo? Não, isso foi no Getúlio Vargas. Ah, no Getúlio. Tá vendo? No Getúlio Vargas. Eu me lembro que tinha uma coisinha em cima assim do palco e tinha uma porta de vidro que o Mantovani bateu a porta, quebrou no meio da peça, foi um negócio. Nossa, tinha um diretor que ele ia matar a gente. Como ele chamava? O diretor? É. É, o Dr. Pedroso. Ah, o Dr. Pedroso. Era exato. bravo no sentido Temido. uma pessoa maravilhosa. Pois é, mas era temidíssimo. Ele é bravo, mas Muito ele é engraçado. um dos responsáveis pelo Fundec. E ele que tinha, que a Sinfônica Infantil Juvenil, foi ele que criou o Pedro Cameron, o coral, e aí vai. Que maravilha. Ele, nessa fase ainda é bravão e tal, mas depois ele virou uma doçura de pessoa. É Era mesmo? Impressionante. E por que ele era doutor? Ele era mesmo? Ele era diretor, né? Não, doutor. Doutor, ele dava aula na Faculdade de Direito. Então o pessoal lá chamava, né? De doutor, porque ele era entendi. professor. Ele era Professor doutor, ele era, deve ser, né? Ele era Que doutor? advogado e além disso era professor lá dentro. Ah, tá. Mas foi uma pessoa brilhante, né? Ele era bravão, mas tanto é que, só para você ter uma noção, ele chegou um dia A para gente mim. só tinha medo Eu dele, estava só desenvolvendo lembra- essas atividades teatrais lá dentro. Ele chegou para mim um dia e falou assim: Roberto, você não quer colocar no curso redator auxiliar arte dramática? Uau! E ele pôs, no ano seguinte, eu fui com o Gil para São Paulo, nós fomos comprar o material para usar lá dentro do Salão de Getúlio, que na época não tinha uma série de coisas, né? Então ele mandou eu para São Paulo comprar as coisas para começar a dar aula lá dentro do Coisa salão. Incrível. Ó, e- Que maravilha. Arte dramática, então. Sugestão Não, dele, para e você ele ter uma deixava noção. ter o festival de teatro lá, de Sorocaba, de mais não sei do que. Motivatíssimo. E eram debates, Sim. e tinha uma efervescência do Getúlio, magnífico. Tinha. Foi o lugar que E nos depois- abraçou, né? Exato. Nós artistas sorocabanos, na época, era o lugar que existia, Sim. que era acolhidos, né? Que a gente era acolhido Não ali. tinha, né, outros Magnífico. espaços. Né? Não existia. Não. E depois dessa peça, qual que foi? O que veio depois? Então, aí, depois veio. Bom, aí eu conheci Hilário Fioravante, Hilário. Maria Helena Gazi, A Marilena. Bonadil, Sim, né? Sim. Ana Edna, A Ana Edna Gesueli, que foi minha professora também. minha também. A Ana Edna, grande Ana Edna. Márcia Zini. Sim, a Márcia, a cantora. Não, ela não a Márcia. Ah, a outra. A outra, Ah, Márcia Zini. Márcia. A Márcia Você fala Marta. Não a Marta. Não, Isso, sim. Márcia. A Márcia Zini. Sim. E O irmão dela também foi meu aluno. o Fran. Sim. Foi meu amigo a vida inteira, um grande amigo. Muito gente boa. Meu maior amigo, assim, Sim, de Copa de Cruz. sei. Foi. E aí o Hilário tinha um espaço, quis montar um teatro, e aí a gente criou o Maia Teatro Livre. Isso, mas... Nessa época lá na Capitão Grandino. É. E foi uma coisa inacreditável que a gente fez ali. Foi um espaço de cultura, de arte e cultura. E ali foi montado Clotilde, Brisa, Serração e Ventania, que foi um infantil. Eu fiz uma substituição da Mari, porque a gente ia montar com o Mantovani o álbum de família do Nelson Rodrigues. Isso. E o Nelson Rodrigues, ele queria conhecer o diretor, para ele liberar a peça. E aí o Mantovani foi com ele. E daí a Mari quis ir com ele, e aí eu fiquei no lugar da Mari para fazer o Clotilde. Sei. E assim, da noite pro dia, foi uma loucura. E eles foram conversar com o Nelson. Olha que incrível. Sei. Imagina conversar com o Nelson Rodrigues, não é possível. Genial. E eles foram. Então o Mantovani ia montar o álbum de família, mas que infelizmente a gente acabou não fazendo, porque
aquela conversa política de que era uma peça pequena burguesa e né, que a gente precisava fazer uma coisa revolucionária, e tinha tudo isso, né? Naquele momento, Sim. vamos fazer a revolução, com a pressa e a necessidade do momento de juventude, assim, né? Enfim, não fizemos a peça e nem a revolução. E estamos aí. Ai, Roberto, muito engraçado essas histórias. Então, acho que daí eu acho que eu decidi. Falei, bom, vou levar a sério esse troço. E o Fran, que é o irmão da Márcia, a gente também no Maia foi muito interessante, porque a gente tinha dança, né? Denilton pôs mudanças, acho que a gente fez uma coisa com Denilton de dança que apresentou lá. Jorge Maltner e Jacobina vieram tocar nesse teatro. Não dá para acreditar que na época Jorge Maltner esteve em Sorocaba no Teatro Maia. No Teatro Maia. Enfim, a gente produziu muita coisa naquela época e também era um momento assim eu acho que de queda já da ditadura, porque era final dos anos 70, né? Para os anos 80, e as pessoas tinham muitas atividades políticas. E que usavam muito aquele espaço para reuniões, era da POSP, era reunião da Anistia, enfim, a gente foi misturando política e arte e tal, e revolução e essa coisa toda. E no fim o teatro acabou e não sei como é que foi esse final, eu não lembro muito bem, mas foi uma pena. Certo. Ter perdido esse espaço, esse teatro. E aí em seguida? E eu acho que daí, o Hilário foi para São Paulo, depois foi o Fran, que eram muitos meus amigos, e eu falei, também vou, quero fazer alguma coisa em São Paulo. Mas aí o Hilário me convidou para fazer como é que se diz? Para fazer com ele um teste no Antunes, num centro de pesquisa, que era teatral, que era centro de pesquisa CPT, né? Famoso, depois ficou CPT. E acho que foi a primeira turma do CPT. E o Hilário estava lá, já morando em São Paulo, e ele me chamou. Falei, não, você tem que vir, você vem fazer. E eu já professora aqui, dando aula e já vivendo, né, da minha própria vida, entendeu? Do meu próprio salário. E eu dava aula em Votorantim, nessa época, eu me lembro. Dei aula em Pilar do Sul, dei aula em Votorantim, Sorocaba. História. Eu dava aula de geografia, porque eu podia estudos lembrar, sociais permitiam. Estudos sociais, educação moral e cívica, né, da época dessa lei. Ai meu Deus, era uma coisa que a gente tinha que fazer um salama-leite ali para não poder ser muito idiota, né? Dessa coisa patriótica, bater no peito, né? Como se a humanidade precisasse disso, né? Então, enfim. Bom, o que mais que aconteceu? E aí fui para São Paulo, fiz o teste e eu fui aprovada no Antunes. Daí o sabe? Falei, nossa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida? E eu liguei no orelhão para minha mãe. Mãe, eu passei no teste. Pô, parabéns, é isso aí. Você vai embora para São Paulo, é isso? Falei, acho que é. Você tem que ir mesmo. Minha mãe era positivíssima, maravilhosa. Sim. Uma mulher totalmente arrojada, fora do tempo dela, né? E aí eu falei, então eu vou. Fiz minha malinha, minha mãe ajudou a fazer a malinha e vim embora. Fui embora, quer dizer. Agora eu tô de volta. Aí cheguei no Antunes, de cara, sem saber nada de teatro, basicamente nada. E foi aquela pauleira, né, na cabeça, porrada para tudo quanto é lado, porque no sentido cultural. Sim. Porque, sabe, o nível era altíssimo, né?
e coisas que eu não sabia, eu desconhecia plenamente, né? E aí foi um impacto, entendeu? Um enorme impacto começar a entender coisas que eu não compreendia ainda, nem sabia que existia. Então foi incrível, foi uma coisa incrível. Mas eu já vi também que o Antunes não era uma coisa que ia me dar muita solidez, vamos dizer assim, de sobrevivência e tal. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho que me profissionalizar, né? E neste ínterim abriu o exame para a Escola de Arte Dramática. E aí eu fui fazer também, aí passei e fui fazer a Escola de Arte Dramática, fiz, e aí foi, bom, aí foi isso, fui estudando. E junto com isso, quer dizer, meu diploma de professora. Sim. Que por onde eu ia mesmo, de fato, sobreviver, porque, né, até hoje eu digo isso para os meus alunos. Quer fazer teatro? Vai estudar primeiro. Arruma uma profissão paralela para você sobreviver, porque o teatro vai ser muito difícil, né? Quem não precisa, ótimo, mas quem precisa fazer as duas coisas. Sim. Então eu falo até hoje para eles, eles morrem de rir. E é verdade, ainda continua sendo verdade, infelizmente. Tem né? um suporte financeiro. Não dá. Realmente. O Antônio já dizia, quer fazer teatro? Tem que ser rico. Você é rico, então não vai fazer teatro. Vai trabalhar, porque pobre tem que trabalhar. E de fato isso é uma verdade, mas não tão absoluta, né? Tanto é que eu consegui ir lá fazer, estudar e tal. E tantas outras pessoas, né? Que não são ricas, não foram ricas e também conseguiram. A Paulo Betti, né? Um exemplo. Sim. Nossa, maravilhoso, né? Eliane Jardim, né? Foram e desbravaram esse mundo. Sim. E mundão, né? Quem me mata é Deus, quem me come é o chão. O próprio Zé Henrique. O Zé Henrique, pois é. A Fernanda maravilhosa. A Fernanda maravilhosa. Brilhantes, quer dizer. Pois é. Teatro Municipal também. Tanta gente, né? E os teatros de São Paulo todos, que os bons teatros eles estão presentes. Mas não é fácil, a gente sabe disso. A luta deles permanece. E nessa coisa de eu ter que sobreviver, eu obviamente fui para o caminho da educação, continuando, né? Então levei meu diplominha embaixo do braço e falei, olha, delegacia de ensino, né? Hoje acho que nem chama mais isso, né? Ainda é. Delegacia? E aí, bom, comecei a... Aí me chamaram, a Ângela, uma amiga daqui de Sorocaba, ela também já trabalhava com educação, falou, olha, vai ter um teste para uma coisa super específica em educação, eu não sei o que é, um projeto aí novo para trabalhar com meninos de rua. Eu falei, oi, desafio era comigo, assim. Sempre fui uma pessoa que gostou de desafio. Eu falei, menino de rua? Então, o quê? Tá. E eu fui. Era um projeto do estado de São Paulo, do governo Montoro, que foi um grande governo, né, na época. E esse trabalho era criar uma escola para meninos dali da Praça da Sé, daquela região, que pudessem ter acesso à alfabetização, à escolaridade minimamente. Então era uma escola, um projeto inacreditável, de uma modernidade para a época, assim, porque não era uma escola seriada, os meninos podiam escolher o que eles queriam dentro de uma grade possível para o dia, o que eles gostariam de fazer. Por exemplo, eu quero ir lá na aula de história agora, então tem um professor que ficava ali, né, para dar aula para o menino. E a coisa mais, eu acho, significativa é que a gente começou a concorrer com a rua, né? E tirar esses meninos da rua, da violência, da mortandade que acontecia, que era uma coisa terrível. Eles eram massacrados, né? São ainda. Sim. Ainda são. E aí, a escola oficina foi uma coisa, uma passagem
que é um capítulo à parte, né? Porque imagina, a gente ia abordar os meninos, dizer para eles irem para uma escola, quer dizer que é o primeiro lugar que diz não, né? É o primeiro não, né? Daí tem o não da família, o não do pai, o não quando tem, né, pai em casa, o não da mãe, da avó, da tia, da irmã, sei lá de quem. E são todos os nãos o resto da vida para tudo, né? Então, eles não acreditavam nessa possibilidade. Então, a abordagem era uma loucura. A gente tinha que ser muito esperto para falar com os meninos. Então, a gente também foi treinado para isso, aprendeu a falar a língua deles, né? Língua é modo dizer, né? É uma brincadeira. Mas eles tinham... Como chama isso? Eles tinham um dialeto, né? De rua. Sim, aquela gíria. Gíria? Mas é um dialeto. Vamos dizer que é um dialeto. Então a gente aprendia todas as gírias, o jeito de ser, de falar e tal. E a gente chegava nos meninos assim. E foi uma coisa inacreditável. E uma das responsáveis por esse projeto foi a Miriam Jorge Vardi. Não sei se você conheceu, ela foi da PUC, foi uma professora magnífica da educação, né? Uma pessoa incrível. E ela, o Daíri, tinha um cara que também era o Jairo, que já morreu. Jairo de Oliveira. Ele foi secretário de Educação de Santos, depois veio trabalhar com os meninos de rua e na FEBEM também trabalhou. Entendi. Grande educador, grande, brilhante, um cara que tinha uma abordagem única com os meninos, uma coisa impressionante. Uma experiência incrível. Foi porque era muito violenta também, muito impactante tudo era muito impactante, né? O grau de exposição à violência desses meninos é inaudível, assim, é inacreditável, sabe, não dá pra... são histórias que a gente enlouquece para ouvir. E, enfim, eu também dei aula de teatro para eles. Para essas crianças mesmo. Para esses meninos, fora geografia, e eu também dava teatro, história. E teve alguma atividade interessante que eles fizeram que foi marcante? Tinha sempre, né? Eu acho que a atividade interessante foi que o menino escreveu um livro. Então você já vai contar essa história para nós. Nós vamos dar uma pequena pausa e aí você vai contar essa história para nós. Legal. Então, pessoal, um pouquinho só, né? Nós vamos dar uma pequena pausa agora, né? Para que a Ângela também tome uma aguinha. E aí nós já voltamos, ela vai contar um pouco mais dessa história dos garotos ali de rua que acabaram escrevendo um livro lá em São Paulo. São Paulo, né? É. Então até já. Um momento só.